Bom, eu queria, antes de mais nada, agradecer imensamente esse convite. É uma honra. Está sendo muito bacana ver esse auditório tão cheio todos os dias. Fazia tempo que eu não vi hoje, né, tanta discussão, tanta gente participando aqui no departamento. E parabenizar a organização, né, esses coletivos, esse pessoal que organizou tudo, porque é um tema extremamente relevante e extremamente urgente, sempre urgente. Então, eu queria parabenizar. Bom, tá? Eu estou ouvindo muito forte, tá? Muito forte? Tá bom, assim. Acho que é o retorno. Bom, o que eu vou expor é um pouco um olhar sobre o momento atual que a gente vive, que num exercício de periodização, alguns autores denominam de regime alimentar corporativo. Em outras palavras, é analisar a questão da alimentação, da produção desse alimento, do comércio do alimento e do consumo dele de uma forma mais ampla, que permite a gente captar a dimensão agroalimentar da geopolítica. Né? A questão geopolítica tem uma dimensão agroalimentar muito forte que muitas vezes é deixada de lado, né, nos debates. Bom, é uma tentativa de fornecer alguns elementos para a compreensão do momento que a gente está vivendo, a partir de uma abordagem que vai olhar o alimento como algo que é fundamental para o desenvolvimento do sistema capitalista. Então, a gente não pode dissociar a produção do alimento, da produção do valor, a reprodução do valor e a reprodução da força de trabalho assalariada na história da questão da alimentação. Ela é absolutamente importante. Inclusive, o Júnior, lá na primeira mesa, já falou, já abordou isso também, né? Então, a gente pode olhar para a questão da alimentação no plano da vida cotidiana, né? Porque a alimentação está diretamente ligada às tradições culturais, à reprodução cultural das populações. Mas a gente também pode olhar para a alimentação num plano do processo de acumulação capitalista. E mais do que isso, o que a gente pode fazer é unir essas duas coisas, né? É botar elas num debate, analisar elas de forma a encontrar as contradições e como uma atinge a outra. Bom, se a gente pensar a questão da alimentação de uma forma ampla, pensando a forma como se organiza a produção, circulação, distribuição dos produtos alimentares no mundo, a gente pode ver que hoje todo esse regime, né, que eu estou chamando de regime, se caracteriza pela hegemonia exercida por grandes corporações. Daí o nome de regime alimentar corporativo. Tá? Grandes corporações transnacionais que atuam na produção do alimento, né, no chão mesmo, no processamento, na estocagem, na comercialização ou na exportação disso, e ainda na produção dos insumos, dos venenos, do maquinário, e ainda dos insumos também químicos e biotecnológicos, e se não bastasse ainda, na oferta de financiamento para o setor e de mecanismos de proteção, né, financeira para o setor, ou seja, está ali, né, de uma ponta à outra. Em outras palavras, as grandes corporações, elas dominam cadeias inteiras relacionadas aos alimentos e, em muitos casos, possuem braços em outros setores, né, mineração, no farmacêutico, né. Por tudo isso é que a gente chama, então, o atual período de regime alimentar corporativo. Eu vou mostrar aqui, eu acho que eu posso passar. Eu fiz correndo um esquema de uma empresa que é a empresa que eu estudo mais, que é a Cargill. E aí, vejam só a quantidade de braços de atuação só no Brasil, tá? Se a gente for pegar a Cargill no mundo inteiro, não entra na pantagem, né? na tela. Então a gente tem o setor industrial, onde ela vai produzir amidos industriais, bioplásticos, metais, óleos industriais, uma infinidade de produtos. Ela tem o setor financeiro,
e de gerenciamento de risco, né, que é de questões de tipos de produtos que vão garantir o preço. Não coloquei aí, ela tem o Banco Cargill, que também vai fazer esse tipo de serviço. Tem a parte agrícola, que só a parte agrícola já é um monstro, porque processa, transporta, estoca e exporta grãos, né, principalmente milho e soja aqui no Brasil. Tem a parte de açúcar, ficou açúcar, porque eu descobri que esse programa não aceita a cedilha do MEC. Desculpa. Então, o açúcar e o etanol, embora ela hoje esteja começando a se retirar um pouco disso, vamos ver agora com os novos estímulos ao etanol, né, tanta propaganda aí na televisão, quem sabe ela retoma. Cacau e algodão. E tem ainda o setor de ingredientes alimentícios e consumo. E aí, só para vocês terem uma ideia, quem já não viu ou usou algum desses produtos? Né? Ela detém essas marcas todas. Gente, eu vou mal time, né? O Charlotte, só isso. Né? E aí, tem vários outros, hein? Outro dia eu fui pegar lá Pomarola na minha despensa, vi putz, Cargill também, né? Então, só, gente, um parênteses para mostrar a amplitude dessa empresa. Então, ela vai do processamento, ela compra a soja do produtor, que ela financiou, ela processa essa soja, ela faz o óleo, ela põe na garrafinha, né? Tá toda a cadeia ali garantida por uma empresa, tá? Deixa assim. Bom, eu não vou fazer uma retomada de toda a periodização, né, dos regimes alimentares, enfim. O que eu vou fazer é falar diretamente das transformações que ocorrem a partir dos anos 70 e 80, porque são as transformações que vão moldar o nosso período atual. Os anos 70, eles são um marco do que alguns autores, como David Harvey, por exemplo, colocam para a retomada de poder das elites em alguns países, né? Países esses que, com o pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, passam a adotar uma série de medidas regulatórias keynesianas, né? Tem que pensar que antes da guerra a gente estava na década de 30, daquela grande depressão de 30, né? Quebra da Bolsa em 29, então toda a depressão da década de 30, e aí a guerra. Então os países eles resolvem sentar para falar, peraí, a gente vai ter que controlar mais isso aqui, vamos, né? Então passa a regular muito a questão do mercado financeiro, né? Com o acordo de Bretton Woods, então toda uma regulação monetária, onde os câmbios eles não eram soltos, né? Que nem cada dia o real tem um valor, né? A partir do dólar. Não, eram câmbios fixos, era tudo muito regulado e tal. Tinha uma presença estatal, então, muito forte. O que fazia isso com a elite? Fazia com que ela ficasse um pouco cerceada na possibilidade de ganho monetário, né? Ficava segurando um pouco. Então, qual foi a estratégia para retomar esse poder de ganho? Foi implementar, tanto no campo ideológico como no campo econômico, as políticas neoliberais. Tá? Estou super resumindo, né, gente? Bom, a partir daí se desmembram diversas consequências para a questão da alimentação e da agricultura. E que vão trazer depois, né, evidentemente, consequências para o meio ambiente, para as populações do campo. Eu vou falar um pouco delas, né, que acho que é a proposta mesmo. Bom, a primeira coisa, tem uma mudança fundamental no papel do Estado. Tá? Por que mudança e não retirada? Muita gente fala da retirada do Estado no neoliberalismo. O Estado não se retira, ele está aí muito presente, mas ele muda a função, né? Isso é importante, isso não é que o Estado desaparece, a questão é para onde ele está jogando, né? Primeira coisa, ele para de regular os mercados de alimentos. Então, aqui no Brasil existiam várias instituições que regulavam os preços. Então, por exemplo, regulava o preço do trigo, do açúcar, do álcool também, do milho, enfim, instituições que regulavam, né, o café e tal. Na década de 70, né, de 80, enfim, no liberalismo, essas instituições começam a ser desmontadas, ou elas são encerradas, ou elas passam, né, jogam em algum outro órgão do governo, onde ela começa a perder um pouco a função.
Complementa com isso, o Estado deixa de estocar. Não é que ele deixa de estocar completamente, né? O Estado sempre algum estoque ele tem, né? Na Conab hoje. Mas tem uma queda muito grande dos estoques. E o estoque é fundamental para controlar o preço, porque aí você tem um poder de mexer na oferta e demanda, né? Tanto que essa semana mesmo, o governo anunciou não sei quantos milhões aí de reais para construir silos, porque por conta da alta dos preços dos alimentos perceberam, opa, precisamos estocar para regular um pouco esse preço, né? Mas na década de 80, 90, tem uma queda enorme nessa capacidade do Estado de estocar e de com isso regular. Essa década é também a década da crise fiscal, né? Então, o que aparece? Como solução, os países têm que exportar mais, né? E os estados têm que reduzir os seus gastos, né? Essa é a cartilha que os estados, né, latino-americanos, enfim, assumem. E com isso o Brasil, então, o Estado brasileiro deixa bastante de financiar a atividade agrícola. Atenção, o Estado sempre foi e ainda é o grande financiador da atividade agrícola. Mas na década de 80 e 90 tem uma queda muito grande, né? E o que isso faz? Faz com que novos atores apareçam, né? Atores ligados à cadeia produtiva apareçam para financiar. Ou atores que não têm nada a ver com a cadeia produtiva do alimento também para financiar, né? E aí tem alguns aspectos perversos nisso, mas depois a gente vê. Então, por exemplo, as grandes tradings, né? As grandes exportadoras de grãos, de alimento, elas passam a fazer, por exemplo, um mecanismo que foi muito comum, a compra antecipada, né? Ou então, os fornecedores de maquinário fornecem o maquinário, né? Vai lá, dá o trator e depois aquele produtor vai pagando com safra, né? Foram maneiras que se encontraram de ir financiando a agricultura, já que o Estado não estava, então, aportando tanto. A questão é que isso vai se desenrolar de uma forma extremamente complexa e vai gerar financiarização da agricultura. Nos anos 80 e 90 vão surgir então uma série de possibilidades de comercializar papéis no mercado futuro, que muitos já devem ter ouvido falar, né? Tem a Bolsa de Valores e a Bolsa de Mercado Futuros, que elas estão juntas hoje, mas elas têm funções diferentes. Vou dar um exemplo do que começou a acontecer, bem básico. A Lucimara é uma produtora de soja, ela não tem financiamento e eu sou uma grande trading. Então o que eu faço? Eu dou dinheiro para ela produzir e ela me dá um papel, um título, que está escrito: em outubro eu vou te dar tantas sacas de soja, né? Por tal preço. Então eu tenho esse papel que é uma garantia de que ela vai me dar pelo financiamento que eu dei. Mas o que eu faço? Eu vendo isso para alguém. Esse papel, esse título, eu passo para frente. Essa pessoa que comprou isso, passa para frente também. Ela está comprando vários papéis de várias empresas, de vários produtores. Então, o que acontece? Olha só que interessante. Esse papel, ele derivou de uma coisa concreta, da soja que ela está produzindo. Tem lá não sei quantas sacas de soja real. Mas esse papel, quando eu passei para frente, ele virou um derivativo, né? E aí tem uma infinidade de tipos de derivativos. Eu lembro sempre da professora Leda Paulani lá da Economia, como ela define o mercado de futuros. Ela fala assim, olha, o mercado de futuro é aquele mercado no qual você vende o que não tem e compra o que não quer. Porque é assim, né? Eu tenho a soja? Não. Aquela pessoa que comprou meu papel quer de fato receber a soja? Não. Ela quer especular com a diferença de preço, que amanhã vai cair o preço, então ela compra mais, aí depois vai subir, daí ela vende, enfim. E por aí vai. Então quem negocia o derivativo, ele não quer o produto. Ele está especulando com isso. Bom, uma maneira de ver como isso ganhou corpo, né, como isso cresceu muito,
é ver o montante de dinheiro que circula, comparando, né, a Bolsa de Valores e a BMF, a Bolsa de Mercado Futuro, né? Então, olha só, dá para ler? Dá. Na década de 90, era aproximadamente 10 vezes que a Bolsa de Mercado Futuro circulava em montante. Você precisa da chave, Celina? Ah, que eu vi. Obrigada. Agora, ó, se a gente vê lá 2008, gente, é mais de 20 vezes, né? Então, isso mostra como esse mercado de derivativos, desse capital fictício, como ele se descolou, né? Então, né, tem lá 60 sacas de soja, mas isso virou uma infinidade no mercado futuro, tá? Bom, o problema disso é que não só esse dinheiro não vai para o sistema produtivo em si, né? Então, quem vai pesquisar a questão dos financiamentos vai ver, né? Essa coisa de investimento externo, o IED, ele não vai para o sistema produtivo, ele está ali circulando nessa bolsa louca, né? Mas mais do que isso, isso causa surtos de valorização sem pé nem cabeça de determinadas commodities, que é o que é negociado no mercado futuro, e vai estimular mais ainda a produção dessa commodity. Aí está a perversidade. Então o negócio fica valorizando ali, nos papéis, e fala, opa, então é mais negócio eu plantar soja. Não vou produzir leite e queijo, vou produzir soja, ou eucalipto, né, ou celulose, ou milho. Percebe? Então, daí é essa coisa que as pessoas falam de uma comoditização da agricultura, tá? E eu acho que o Jorge depois vai falar bem sobre isso. Na Argentina é um caso emblemático desse também. Bom, a soja, a questão da expansão da soja, né, em alguns países aqui do Cone Sul, ela se revela como uma expressão perfeita do regime alimentar corporativo, né? Porque ela gera muitas possibilidades de ganho no mercado financeiro. Então, por isso, ela alimenta os lucros das grandes corporações. E aí eu abro um parênteses. As corporações que controlam tanto o preço que ela vai pagar para o produtor, o preço que a Lucimara vai receber, como o preço que o mercado vai comprar aquela soja. Por quê? Porque as corporações têm uma capacidade de estocar gigantesca, que o Estado não tem. Né? Então, a Cargill ela tem 4 milhões de toneladas de grãos de capacidade de estocagem, só no Brasil. Fora que isso vai e volta de um país para o outro, então se não tem capacidade aqui, tem lá. Né? Então, imagina o poder que ela tem de mexer no preço disso. Né? Fecha parênteses. A soja, ela homogeneiza, ela padroniza os sistemas alimentares, ela devasta o meio ambiente, seja pelo desflorestamento, seja pelo uso de agrotóxicos, seja pela transgenia que ameaça a biodiversidade, e ela leva à concentração fundiária e aí, consequentemente, a expulsão de populações camponesas do campo. Né? Aqui é a nossa história que se repete. Então, o que a gente vê aqui, como consequência do neoliberalismo, é que deixa de existir uma política de soberania alimentar. Né? Não só de segurança, mas de soberania alimentar. Planta-se o que é mais interessante do ponto de vista financeiro. Então, quem vai determinar o que a população vai comer e a que preço é um grupo de grandes corporações. E aí não importa, né? Meio ambiente, camponês, né? É bom lembra aquelas imagens que o Pedro Baiano colocou, né? Da agricultura irrigada? Tá alguém pensando ali no gasto de água que aquilo causa? Né? Bom, outro aspecto que se relaciona diretamente com tudo isso, e foi dito até agora, é a questão da mudança nos padrões alimentares, em especial em algumas regiões da Ásia. Então, assim, é bom lembrar o que a Sônia Rich falava, né, na primeira mesa. Não apenas tudo passa a ter soja, então você compra lá a salsicha, 30% dela é soja,
Como qualquer chocolate, qualquer produto, qualquer bolacha, você vai ver lá tem soja. Claro, estou enfiando soja onde dá para vender soja. Então agora tem o biodiesel de soja, tem, né? Tudo tem soja, né? Soja vai salvar a população da fome, né? Qualquer suco, tudo tem soja. Mas principalmente o que vai marcar muito esse nosso período é o aumento do consumo de carnes, né, nessas regiões. Não só carne bovina, mas suína e frangos também. Qual que é a questão? É que essas carnes são alimentadas com ração de soja ou milho, as grandes commodities, né? Atenção, é importante, né, fazer uma observação que, claro, em várias regiões do mundo, o aumento do consumo per capita de carne é um indicador de uma melhora nutricional. Não estou falando no mundo inteiro vai ser vegetariano. Significou melhora nutricional em várias regiões. Mas em outras, ainda mais que a carne ela é muito associada a carboidrato, né? Carboidrato menos rico que o arroz, né? Ela também significou uma piora nutricional. Está aí a questão de ter mais obesos no mundo do que subnutridos, né? Bom. Agora, a questão é que essa imposição da carne, ela também transformou a cultura alimentar de muitas regiões e tem transformado. E aí a carne, gente, não é a carne tanto que a gente compra ali para fazer a carne em casa, é muita carne que chega pelos fast foods, né? É a rede de fast foods que está intimamente relacionada com essas corporações. Para vocês terem ideia, a Cargill, ela abriu um escritório durante um tempo, não sei em que cidade dos Estados Unidos, que era ocupada, assim, uma planta processadora só para fornecer para o McDonald's, né? Então, elas estão intimamente relacionadas, né? Bom, agora o que é interessante ver? Como é que as grandes corporações, elas conseguem colocar isso no mundo? Por que elas conseguem fazer tudo isso? Impor o interesse delas no mundo todo. Aí, claro, tem N fatores, mas tem uma coisa que é muito interessante, assim, é que elas têm no discurso, elas conseguem fazer com que os interesses delas pareçam os interesses da sociedade. E aí eu destaquei, eu vou mostrar para vocês alguns trechos de presidentes e vice-presidentes da Cargill, que tem um livro do Preston New, que é Invisible Giant, o gigante invisível, que é o apelido da Cargill, que inclusive não tem em português, mas tem em espanhol, graças ao grupo de reflexão rural, né, do Jorge, que fez ali um árduo trabalho de traduzir isso, mas é super difícil de achar, então se alguém em algum momento quiser, fala comigo, tá? Então olha só. O que a Whitney Macmillan são os donos da Cargill, a família dona da Cargill, tá? Ela foi presidente da Cargill durante 18 anos, até 95, ou seja, bem no período ali da implementação das políticas neoliberais. Olha que fofo. É um erro acreditar que a maior necessidade da agricultura no mundo em desenvolvimento é desenvolver a capacidade de cultivar alimento para o consumo local. Isso é um equívoco. Países devem produzir o que melhor produzem e comercializá-lo. Ou seja, que é bom plantar banana, reproduz a banana, né? Vamos plantar só banana. Que é bom para soja, só soja, né? Por aí vai. A agricultura de subsistência encoraja mau uso e danos ao meio ambiente. Né? Outra do Robin Johnson, que era vice também. Romper com o ciclo de pobreza significa mudar da agricultura de subsistência para a agricultura para a comercialização. Aí ficou um maiúsculo, né? A agricultura de subsistência estanca o crescimento da renda dos camponeses, deixa populações fora do comércio de alimentos e, portanto, mais vulneráveis aos desastres nas safras, como se a agricultura familiar fosse só de um produto, né? De um cultivo. E prejudica o meio ambiente por uso excessivo dos frágeis recursos naturais. Estranho, né? E o último, que eu também não vou me estender muito mais, do próprio Macmillan, colocando assim, companhias como a Cargill, e aí entenda-se Bunge, ADM, Louis Dreyfus, Monsanto, todas as que vocês quiserem, e tem as nacionais também, tá, gente? Não estou falando só das americanas ou suíças. Fazem coisas que vão ao coração do nosso problema da fome.
Nós trazemos bens e serviços necessários à população para seu bem-estar. Nós criamos mercados que de outra forma poderiam não ser viáveis. Nós trazemos capital necessário e transferimos tecnologia e conhecimento que agregam eficiência ao mercado e transferimos os ganhos econômicos dessa eficiência agregada às pessoas das quais compramos e para as quais vendemos. Ou seja, eles resolvem todos os problemas de todo mundo. Né? Olha lá. Vou acabar bem mal. Qual que é a questão? Onde é que eles colocam essas questões? Onde é que eles estão passando essas ideias? Não é no folder que fica lá no balcão da empresa, da porta da empresa. Essas falas, algumas delas eram, por exemplo, das reuniões de criação da OMC, do GATT, né, que depois virou Organização Mundial do Comércio. Eram lá que eles estavam falando essas coisas. Então são nos órgãos multilaterais, é dentro dos ministérios, né? É na Câmara de Comércio Exterior do Brasil. Eles têm assento nesses lugares, eles estão muito bem representados nesses lugares e, portanto, eles conseguem ditar as políticas públicas, né? Bom, para concluir, eu quero apontar que o que a gente tem que fazer, o que a gente, não vou falar o que a gente tem que fazer enquanto universidade, mas o que eu acho que seria importante a gente, enquanto universidade, enquanto coletivos, que estão aí, com a mão na massa, né, fazendo, colocando coisas para acontecer no mundo afora, né, em contato com movimentos sociais, com organizações sociais, a gente precisa, do meu ponto de vista, defender uma política de soberania alimentar. Ou seja, duas coisas. Primeiro, buscar batalhar para que o Estado retome o seu papel de regulador de preço, né, de regulador mais efetivo das atividades financeiras. Não dá para ser essa coisa doida, extremamente complexa, que haja abstração para entender cada produto que existe no mercado financeiro, né? Tem que retomar o papel de ser investidor nas pesquisas e financiador da pequena e média produção, né? Vamos lembrar das tabelas que a Larissa colocou, não sei quem estava, na concentração fundiária, assim, quem é que produz ainda o alimento no Brasil? Né? O alimento que a gente consome, o arroz, o feijão, a mandioca, é a pequena e média propriedade. Né? Então, é essa pequena e média propriedade que tem que ser olhada. Né? Isso significa, enfim, desburocratizar, encontrar mecanismos e instâncias de participação, enfim. Mas tem uma retomada do papel do Estado que eu acho que é importante colocar, né? Lutar. E, por fim, mais importante, eu acho que a gente precisa urgentemente retomar o debate acerca da importância, da necessidade da reforma agrária, que ela está sendo deixada de lado. A reforma agrária, durante um tempo, ela foi vista como maneira de desenvolver os estados nacionais, né? Então, vários países fizeram reforma agrária, né? Claro, a maioria depois reconcentrou terra por outros processos. O Brasil não chegou a fazer naquele momento, mas continuou com aquela bandeira. No momento, ela é abandonada e, bom, entra a bandeira, então, de que a reforma agrária ela é bom porque ela é uma política social, né? De compensação social. Então, assim, a família está lá miserável no campo, bom, dá um lote de terra, algum crédito, quem sabe ela vive um pouco melhor. Mas essa visão também foi abandonada, né? Então, e eu não estou nem sequer falando da produção orgânica, né? Que aí é toda uma discussão também de que tipo de agricultura tem que ser incentivado, né? Então é isso, assim, eu acho que a gente tem que retomar a discussão sobre o papel do Estado e a discussão sobre a necessidade e o papel e o público da reforma agrária. Sem isso, não existe possibilidade de soberania alimentar, na minha opinião. Então, essa é a conclusão.